Olá, meus irmãos! Hoje nós vamos refletir sobre o Salmo 100. O título desse salmo é Salmo de Ações de Graças. E diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Meus irmãos, esse salmo é um salmo que nos ensina algumas questões muito preciosas sobre a adoração comunitária, aquele momento solene onde nós nos reunimos como povo de Deus, como família de Deus, como igreja de Cristo, para adorar. O salmo, ele é um salmo que convoca a adoração, né? E nós vemos aqui que ele não diz palavras de incentivo, de convocação e de exortação à adoração, palavras que são direcionadas apenas ao povo de Deus. Inicialmente, o que nós temos é uma declaração, uma palavra que reconhece que todas as terras devem adorar o Senhor. Ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Essa convocação, essa exortação, ela se aplica a todas as terras. Isso não se aplica apenas ao povo de Deus, àqueles que foram alcançados pela graça e que responderam com fé e arrependimento e conscientemente reconhecem a autoridade do nosso Deus e querem se submeter e andar nos caminhos dele. Não. Toda a criação, todas as criaturas devem se prostrar perante ele. E todos os seres humanos devem reconhecer que ele é Deus e adorá-lo. A adoração é um dever de toda a criação, né? E de uma forma mais clara e específica dos seres humanos que foram criados à imagem do seu Criador. E devem reconhecer a autoridade dele, bem como a dignidade dele de receber toda a honra e todo o louvor. Mas pensando de uma forma mais específica naqueles que foram alcançados pela graça e entendendo que aqueles que não foram alcançados ainda vivem, obscurecidos ainda, sem que a luz tenha brilhado, sem que eles tenham entendido e enxergado o caminho da reconciliação, sem que eles tenham sido reconciliados por esse Deus por meio de Cristo. Nós vamos pensar agora naquilo que se aplica na vida daqueles que temem ao Senhor, daqueles que foram alcançados pela graça. E nós temos algumas lições preciosas aqui. E ele vai destacar inicialmente a necessidade da gente aprender a servir ao Senhor com alegria, a apresentar ao Senhor um culto que seja um culto fervoroso, alegre. Quando eu digo isso, eu estou falando de algazarra, de bagunça, de um culto com muito barulho e muito frenesi. Não. Estou falando de algo que tem a ver com a realidade interior, que obviamente vai acabar tendo algum tipo de manifestação exterior, porque nós não podemos de forma alguma defender um tipo de dicotomia na nossa existência. Aquilo que acontece no nosso interior, de alguma forma, deve encontrar correspondência e ser externado, até para que a gente mantenha uma coerência na nossa existência, Então é lógico, se existir alegria no nosso coração, essa alegria de alguma forma deve ser também externada, ainda que seja externada de uma forma mais comedida, para que não venha a causar nenhum tumulto, mas ela haverá de ser externada de alguma forma, deverá ser externada.
Mas o que eu estou dizendo aqui é que o que o texto nos ensina é que o nosso culto ao Senhor tem que ter essa presença, dessa alegria que é singela, mas é verdadeira. Esse fervor no nosso coração que nos dá alegria de estar juntos ali na comunhão dos santos, adorando ao Senhor. E de onde que vem essa alegria? Ela é fabricada pelos instrumentos que nós temos, pelas estratégias de condução do culto, ela é de alguma forma produzida por qualquer tipo de orientação, ou de inteligência, ou de instrumentalidade humana? Não. Ela decorre daquilo que nós temos na nossa consciência, do conhecimento de quem Deus é e daquilo que Ele tem feito na nossa vida. Olha como que o texto se desenvolve. Ele vai dizer aqui algumas coisas sobre Deus. Saber que o Senhor é Deus. Primeiramente, no culto nós temos que saber disso. Estamos na presença de Deus. Nós não estamos apenas fazendo alguns atos, alguns rituais religiosos, não. De fato, de verdade, Ele é Deus e nós estamos na presença dEle de uma maneira formal, junto com os demais irmãos ali, como família, como comunidade da fé, na presença do Rei. Estamos na presença de Deus. Ele é Deus. Depois foi Ele quem nos fez e dele somos. Isso tem a ver com a doutrina da criação. Estamos na presença daquele que criou todas as coisas, a quem nós pertencemos e a quem pertence todas as coisas. Então Ele é Deus, Ele é nosso dono. E depois, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Essa expressão, ela apela para um outro tipo de relação. Enquanto da primeira vez, quando ele diz, foi Ele quem nos fez e dele somos, isso aponta numa perspectiva mais geral, diz respeito à criação. Agora, quando ele diz, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, isso já dá um tipo de proximidade, de intimidade, que nos lembra que o salmista certamente está se referindo à relação de Israel, do seu povo com Deus. Ou seja, Ele criou todas as coisas. Foi Ele quem nos fez e dele somos, porque Ele fez todas as coisas, mas nós somos povo dEle. Ele nos escolheu para ser povo dEle. E é Ele quem nos conduz. Somos rebanho do seu pastoreio. E isso tem que nos dar alegria também. Isso tem que encher o nosso coração de fervor. Estamos diante daquele que é digno de toda adoração, porque é Deus. Aquele que é o Criador de todas as coisas. Mas além de ser o Criador, Ele é o nosso Redentor, aquele que nos escolheu, nos atraiu para Ele mesmo. E é quem nos conduz, é quem nos pastoreia. Diante disso, diante dessa consciência, qual deve ser a nossa postura? Aí ele diz no versículo 4, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor e rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Olha aí novamente esse entusiasmo e esse fervor no coração que é expressado aqui por meio de ações de graças, com hinos de louvor, bendizendo o nome do Senhor. E aí novamente ele nos traz algumas razões para isso, que devem enriquecer a nossa consciência. Ele nos lembra que o Senhor é bom, que a misericórdia do Senhor dura para sempre, e de geração em geração a fidelidade dele. E o termo fidelidade aqui é usado muito para se referir à aliança. Ou seja, o Senhor é fiel à sua aliança, Ele não abandona o seu povo. A fidelidade dele dura de geração em geração. E é assim que nós temos que aprender a cultuar o Senhor. Peça ao Senhor que te ajude a adorá-lo como convém, a ter um coração alegre e fervoroso na presença dele. Mas não essa alegria que é produzida por qualquer outro tipo de circunstâncias, mas aquela alegria que é fruto dessa consciência de se saber que estamos na presença do único Deus vivo e verdadeiro, aquele a quem pertencemos, aquele que nos redimiu, aquele que nos pastoreia e aquele que é bom, que a sua misericórdia dura para sempre e cuja a fidelidade é de geração em geração e jamais se apartará de nós. Deus te abençoe e te dê um coração sempre cheio de fervor,
cheio de alegria para adorá-lo, independente das circunstâncias históricas que você esteja vivendo. Que você sempre se lembre que a cada momento de culto é o momento em que nós entramos na sala do trono do Altíssimo por meio de Cristo Jesus, na mediação dele e no poder do Espírito Santo, e que por meio da palavra dele nós oferecemos a ele culto. E ele, como Rei dos Reis, nos recebe de forma misericordiosa na sua presença e derrama a bênção dele sobre nós para que vivamos para a glória dele. Adore ao Senhor sempre com alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor e servi ao Senhor com alegria. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Amém.